É porque nós é tudo surdo, Ao vivo. tá? Tá ao vivo? Gente, ao vivo agora também pelo Instagram. O assunto é o que a gente vem anunciando e avisando no rádio aqui durante a semana, que são os testes das sirenes de emergência, que é um plano de ação de emergência da barragem da mineração da Morro do IP. Esses testes têm que ser feitos, gera algumas dúvidas, e para isso a gente está aqui hoje com a Ana, com o Renato, com a Defesa Civil, Marcionilho. A gente vai começar a nossa entrevista agora. De volta no tempo com um Só Pra Contrariar, que se chama Amor. O pessoal dos anos 90 já dançou muito. Isso aí, 11 horas e 30 minutos aqui na FM Super. Bom dia para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia de sempre. A nossa 87.9. E a mineração Morro do IP e as defesas civis de Igarapé e São Joaquim de Bicas informam que amanhã, gente, quinta-feira, dia 11 de maio, serão realizados testes nas sirenes de emergência. Os testes são importantes para garantir o funcionamento das sirenes e fazem parte do plano de ação de emergência de barragens e de mineração. Para isso, hoje temos uma entrevista ao vivo aqui. Estamos recebendo a Ana, que é da equipe de relacionamento com a comunidade, né, Ana? Prazer receber você aqui. Sim, obrigado prazer, por... Bom dia a todos, né? Dividir com vocês aí informações importantes para esse momento, né? Para a gente aqui. Legal, Ana. E também estamos recebendo o Renato, que ele é gerente do Plano de Ação de Emergência para Barragens. Renato, bem-vindo à rádio da nossa cidade. Bom dia, muito obrigado, Elias, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder trocar umas ideias sobre esse nosso teste de amanhã e demais dúvidas que porventura surgirem. Muito obrigado. Bacana. E também estamos recebendo Marcionilho, da Defesa Civil de Igarapé, representando a de Bicas também, né, Marcionilho? Para a gente tirar todas as dúvidas, bem-vindo aqui à FM Super, mais uma vez. Bom dia, Elias, bom dia a todos os ouvintes. Estou representando Igarapé, Bicas eu não dou conta não. Dá não? É muitos problemas, não, mas o assunto é o mesmo. Tô querendo te arrumar mais serviço. E é muito importante o dia de hoje. Eu quero agradecer aqui ao espaço oferecido pela FM Super, essa rádio que sempre é parceira da comunidade e sempre preocupada com a segurança de todos. Muito obrigado pelo espaço. Bacana, gente. Agora, quem vai responder primeiro, eu não sei, mas amanhã então acontece o teste das sirenes. Sirenes de emergências, elas precisam estar funcionando. Para saber se está funcionando, tem que ter um teste. Porém, se ela é de emergência, pode se confundir com a real situação, né? E qual que é o conselho, o que vocês trazem aqui hoje para a população? Qual o aviso? A Ana, que é de relacionamento, né, com a comunidade, eu acho que você poderia começar a explicar para a gente sobre a questão dos testes e a população, como deve agir em cima disso. Claro, com certeza. É um momento extremamente importante, né, para que nós possamos testar esses equipamentos. O Renato vai nos explicar como será a dinâmica deste dia, mas o mais importante é que todos entendam que é um momento preparatório para, né, fazem parte desse plano, onde o nosso grande objetivo é a segurança da comunidade, é um pleno funcionamento desse plano e que a gente precisa muito contar com a compreensão, entendimento e participação das pessoas. E como que isso vai se dar amanhã, né? Vou pedir aqui o meu colega Renato para explicar em detalhes como vai ser esse teste e como as pessoas podem, né, se planejar para esse momento de amanhã. Ana, muito obrigado. Pessoal, nós teremos os testes realizados a partir das 9 horas da manhã e iremos executá-los mesmos até as 15 horas. Nós temos 11 sirenes e essas sirenes elas estão distribuídas ao longo dos bairros de Igarapé e São Joaquim de Bicas. Nós separamos o grupo de sirenes em 3 fases. Uma fase A, uma fase B e uma fase C.
e onde teremos 3 a 4 sirenes por cada fase. Cada sirene, nós vamos acionar 3 mensagens, um viva voz, uma mensagem de teste de sirene e uma mensagem de emergência. É apenas um teste, conforme o Elias e a Ana já falaram, para que a gente possa avaliar a potência, a eficiência do sistema e também como vai servir como preparatório para o simulado. Ao fim, nós iremos fazer um teste com todas as sirenes sendo acionadas ao mesmo tempo. A recomendação que a gente dá é que as pessoas mantenham as suas atividades, fiquem calmas, não há necessidade de se deslocarem para os pontos de encontro, que são as placas que nós já temos na comunidade, né? na zona de autossalvamento, e estamos preparados para poder efetivar esse plano amanhã. Muito obrigado. Bacana, Marcionílio. Vamos continuando. É importante comunicar a todos como que nós chegamos até aqui para as pessoas entenderem melhor. Desde o início, né, quando nós assumimos a Defesa Civil, nós estamos implantando as ações necessárias para cuidar da segurança da comunidade. Primeira coisa que as pessoas precisam entender. A gente, como Defesa Civil, acredito que nem a empresa, nós não queríamos nem estar aqui falando sobre isso. Mas há uma necessidade, né? Então, nós estamos cumprindo à risca a legislação. E logo quando nós assumimos essa tarefa, nós percebemos algumas deficiências. E uma delas era as sirenes, né? Nós realizamos um teste de sirenes ano passado. Inclusive, muitos moradores, Elias, nos procuraram e relataram que não escutou a sirene, algumas não funcionaram. Então, nós repassamos isso para a empresa, que está ampliando, né, a quantidade de sirenes de acordo com a legislação, de acordo com as normas de segurança. E amanhã é o dia para a gente testar, para ver se de fato os equipamentos estão funcionando. Por quê? Como eu disse, nós estamos nos preparando para uma emergência. Claro que a gente não quer jamais que aconteça nada, é evidente, mas nós temos que nos preparar. E, inclusive, nós também temos que cumprir a legislação. Então, é uma obrigação que tenha. E a ideia amanhã é justamente isso, que a empresa possa testar os equipamentos, e aí ela vai testar os equipamentos, ela vai testar a altura do equipamento, vai testar até onde que chegou a mensagem do equipamento, para fazer algum ajuste se for possível, né? Então, é muito importante que os moradores, primeira coisa, mantenha calma, pode continuar com as atividades normais, neste período de 9 às 15 horas. É importante, 9 horas da manhã e às 15 horas, né, que é às 3 da tarde. É muito importante frisar isso, ou seja, se ela tocar qualquer outro momento que não seja esse horário, é porque aí tem que ter atenção, pode ser uma emergência. Mas nesse horário de 9 às 15 é um teste, e é um teste importante. Principalmente, isso a gente gosta de frisar bastante, essa atividade é para a comunidade. É a segurança que a comunidade vai ter para, se houver uma emergência, fazer o autossalvamento. Quando a gente fala na zona de autossalvamento, é importante esclarecer isso para a comunidade, porque o próprio nome já fala autossalvamento. Então vai ter que ser o morador ali que vai ter que entender que é uma emergência, que ele precisa deslocar para o ponto de encontro. Uma outra informação importante, Elias, que a gente queria passar, principalmente para os pais, né, que têm os filhos nas escolas, amanhã pode mandar as crianças normalmente para a escola, não vai atrapalhar em nada a atividade escolar, né? Ou seja, é um dia comum na cidade, a rotina da cidade totalmente comum, porém, nós faremos essa atividade de segurança. E a Defesa Civil, quando recebeu o convite de estar aqui hoje, mais uma vez agradecendo a Rádio Super, nós fizemos questão de trazer a empresa, que é quem é a responsável pela estrutura e é quem está montando todo esse processo do plano de ação de emergência de barragem de mineração. Então, a empresa está à frente de todas as atividades. É muito importante que a comunidade identifique, né, tanto a Ana quanto o Renato que está aqui, porque eles estão à disposição da comunidade. É uma atividade que a Defesa Civil faz constantemente, é sempre solicitar, né, e a gente é sempre muito bem atendido nisso, na questão da atenção para a comunidade, porque só quem mora na zona de autossalvamento,
Só quem convive com isso diariamente é que sabe o tanto que é desconfortável e tanto que incomoda e interfere essas atividades. Então, agradecer também a presença deles, que de prontamente atendeu o meu pedido e está aqui com a gente, para fazer esse tete-a-tete com a comunidade mesmo. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida referente a esse trabalho, referente à própria atividade da Amor do IP, eu acho que é uma boa oportunidade. Tá aqui 2 representantes que tem capacidade para falar sobre essas atividades e que te acompanha todos os dias. A Ana mesmo é uma que está na comunidade praticamente que diariamente e à disposição de todos vocês. Então, eu queria frisar muito isso e sempre colocar à disposição. A Defesa Civil está aqui para fazer com que as ações de segurança sejam executadas da melhor maneira possível, a gente sempre colocando as melhores práticas, que a legislação seja seguida à risca, legislação de segurança de barragem, e que a comunidade se sinta protegida, Elias. Porque de nada adianta a gente instalar placa, instalar sirene, se a comunidade não sabe o que fazer, ou se ela não adere a essas ações de segurança. Então, nós estamos aqui para isso. Mais uma vez insistindo, a Amor do IP, também uma sugestão que nós passamos, que eles atenderam de pronto, que é a questão da própria rádio, está falando aqui constante, uma rádio que tem uma audiência muito grande na cidade, a questão dos jornais locais, carro de som, faixa. Ontem a empresa passou em todas as escolas, então os pais podem reparar que no caderninho vai ter um papelzinho, para quem está na live aí vendo, um papelzinho como esse, pequenininho, colado no caderno, para quem está na live está conseguindo ver. E mesmo assim, aquelas pessoas que não chegou o recado, que não chegou o carro de som e que tem alguma dúvida, pode estar acionando a Defesa Civil através do 199. Mais para frente, ao longo da entrevista, nós vamos passar os outros telefones, inclusive os celulares. Tá? Nós vamos passar aqui ao vivo, no ar, os telefones celulares, os nossos da Defesa Civil, da própria Amor do IP, o telefone 0800, ou seja, nós criamos vários canais de comunicação para combater fake news, para dar tranquilidade para a comunidade, para levar a informação correta, que é isso que a gente quer. Poderíamos nem estar falando sobre isso, que é o nosso maior desejo, mas nós temos que fazer. E importante também, aproveitando esse raciocínio, informar que as barragens, apesar que não é o nosso tema principal, mas as barragens estão em processo de descaracterização. Ou seja, todas essas ações, é um preparo, e quanto mais a gente consegue avançar, a comunidade participar, entender a nossa missão, mais rápido nós vamos concluir todas essas atividades, vamos concluir isso, e se Deus quiser nós vamos ter barragem mais na nossa cidade, nós vamos conseguir dormir em paz, sossegado, não vai ter esse problema mais. Enquanto nós tivermos, temos que saber conviver com esse perigo e as melhores práticas possíveis. Renato. Na verdade, Elias, o Marcionílio já disse tudo, mas apenas para complementar que as barragens elas estão entrando no processo de descaracterização, mas elas estão desativadas, estáveis, seguras, monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com equipamentos de alta precisão. Então, apenas complementando o que o Marcionílio terminou de falar. Muito obrigado. Bacana. Pode ficar à vontade? Depois eu passo para as perguntas aqui. Vamos lá. Antes de irmos às perguntas aqui, reforçando também a nossa disponibilidade, a nossa atenção a todos da comunidade que tenham dúvidas. Nós temos o nosso Centro de Atendimento à Comunidade, que é a Casa IP. Ela fica aqui em Igarapé, na rua Vila Rica, número 571. A gente está à disposição para receber todos os interessados lá. Temos vários programas de relacionamento com a comunidade, educação ambiental, programa de saúde, enfim. E temos também um programa de visitas à mineração Morro do IP, que as pessoas, os interessados a conhecer de perto nossas atividades, entender com todos os detalhes necessários o nosso plano de ação de emergência para barragens, conhecer o nosso Centro de Monitoramento Geotécnico. Estamos à disposição para receber a comunidade, Estamos de portas abertas para todos que queiram interagir conosco. As inscrições também podem ser feitas pelo nosso 0800 942 3135. É o canal da Casa IP
e está inteiramente à disposição de todas as pessoas da nossa comunidade, Igarapé, São Joaquim de Bicas, as cidades do nosso entorno, que a gente recebe com muita satisfação. Bacana. Assim que começou a entrevista, o pessoal já mandou perguntas e algumas foram respondidas, mas eu vou fazer questão de lê-las aqui novamente, como é a dúvida do Paulo, lá do bairro Aparecida. Ele está perguntando se o teste amanhã é para ver se as sirenes estão funcionando. A gente até respondeu, mas podemos responder novamente, porque chegou antes, né, a pergunta. Ok, perfeito, Paulo. Os testes são para aferir todo o trabalho que foi feito, para verificar o funcionamento das sirenes, a potência, a abrangência, com o objetivo de, no caso de uma emergência, ela poder cumprir com o papel que ela foi idealizada. Bacana. O André, lá do Candelária, qual seria o motivo disso? A gente já respondeu, mas só para frisar mais uma vez. O motivo é para a gente fazer um teste, para a gente poder confirmar toda a funcionabilidade das sirenes e também a gente está fazendo em avanço um preparatório para os simulados, que é um teste prático que teremos agora no final do mês de maio e início do mês de junho. Acrescentando a resposta do Renato, acho muito importante que o principal motivo, Paulo, né, que fez a pergunta? Sim. O principal motivo... André. O principal motivo, André, é a segurança da comunidade, a sua. Porque esses equipamentos, eles vieram de fora do Brasil, equipamentos de última geração. Então, não adianta nada a gente ter esses equipamentos sem saber se eles realmente funcionam. Porque eles vão ter que funcionar quando a comunidade precisar. Então, fora a questão do simulado, fora a questão da legislação que nos obriga a ter, fora tudo isso, as boas práticas de defesa civil, fora tudo isso, a principal é a sua segurança. Todos esses equipamentos para aferir a segurança da comunidade em momento de emergência. Correto. O Cássio é lá do Maracanã. Gostaria de agradecer a FM Super, que fez... teve a ação do Varal Solidário lá. É muito legal aproveitar o ensejo aqui e falar do Varal. Varal Solidário, ele roda nos bairros da cidade e com doações de roupa, calçados em bom estado. Então, quem precisa, pega no Varal, quem tem para doar, deixa. É legal. Teve lá no Maracanã, teve brinquedos, o rapaz está agradecendo aqui que a filha amou os brinquedos e está perguntando qual a real situação da barragem. As barragens estão em processo de descaracterização, mas porém, como a gente disse anteriormente, elas estão estáveis, monitoradas, com a declaração de estabilidade emitida, e nenhuma das 3 barragens estão em nível de emergência. Elas são monitoradas 24 horas, 7 dias por semana. Já respondeu aqui a pergunta da Márcia do Centro, que ela pergunta se o monitoramento é 24 horas nas barragens de Igarapé. Exatamente, 24 horas, trazendo toda a segurança para o processo. E, inclusive, Márcia, fora o monitoramento 24 horas feito pela empresa, lá tem uma central de monitoramento, onde fica funcionário lá 24 horas, todos os dias da semana, feriado, Natal, Carnaval, todos os dias tem uma pessoa lá. Fora isso, nós adotamos várias outras boas práticas, que é importante citar. Hoje a Defesa Civil ela tem um rádio de comunicação que fala direto com esse centro de monitoramento. Além disso, nós temos um link que pega as imagens da barragem e joga diretamente para a sala da Defesa Civil. Então, nós não monitoramos 24 horas, mas nós acompanhamos o monitoramento deles, da empresa. Então, é muito importante frisar isso, que tudo o que a gente tem buscado de boas práticas, sugestão da comunidade, tem sido feito. Então, é importante dizer isso. Inclusive, na Casa IP, a gente destaca que esse acompanhamento 24 horas também ele é repassado para a comunidade. Quem tiver interesse em visualizar, a Casa IP tem o funcionamento de segunda a sexta, de 8 às 17, e nesse período, quem tiver interesse, lá também tem uma transmissão das barragens, né? E reforçando, no nosso programa de visitas, as barragens também, né, podem ser conhecidas, o centro de monitoramento
dessas barragens, né? Então isso é bem importante para que tenhamos informações reais, concretas, vindas, né, das fontes oficiais, para que as pessoas estejam seguras das boas informações. Inclusive, pegando o papel do Elias aqui, roubando o papel dele de entrevistador, eu acho que é muito importante que a Ana disse, e eu até queria que você falasse mais sobre isso, porque às vezes as pessoas não sabem, mas existe a Casa IP, que é de atendimento para a comunidade, que tem profissionais lá o dia todo para atender, tirar dúvida, quem está querendo mapa, quem quer ver, porque mineiro é sempre desconfiado, né? E ainda mais da triste situação que nós tivemos em Brumadinho, onde que a gente percebeu, né, e vivenciou de perto uma falta de compromisso enorme da empresa. Então aqui em Igarapé nós exigimos muito deles isso e eles têm correspondido à risca. Então existe a Casa IP à disposição. Pode ir lá, né, Ana? Claro. O Marcionílio, já que pegou o gancho, né? Falar de barragem e não lembrar de Brumadinho é difícil, né? E todas essas ações são para isso, né? São importantes para, inclusive, evitar uma tragédia. Ô Elias, é uma situação assim, toda vez que a gente vem cá, não tem como a gente falar de barragem, de segurança, sem falar de Brumadinho. Ainda mais nós que estávamos lá, que vivenciamos, que fazia parte da Defesa Civil lá à época. É muito importante que a comunidade entenda que tudo isso que nós estamos falando e fazendo, por mais que é difícil, é duro, é complicado, mas se a comunidade de Brumadinho tivesse esse trabalho, talvez muitas pessoas poderiam se salvar, Elias. Isso eu falo com propriedade, porque eu estava lá, meu plantão, estava trabalhando, e a gente percebeu que muita gente não soube para onde ir, qual que era o local seguro. Lá em Brumadinho não teve sirene para soar antes de romper, porque as sirenes funcionam antes do rompimento, antes do desastre. Ela não funciona para romper, porque muita gente questiona, né? Mas até a sirene tocar não dá tempo de eu correr. O papel dela é para anteceder, para tirar a comunidade de perto, para que não aconteça o pior. E, infelizmente, em Brumadinho nós não tivemos essa oportunidade. Então nós estamos tendo a oportunidade em Igarapé de fazer diferente. E é por isso que a gente conta com a comunidade. Aquela sirene ali não é para os funcionários da Morro da IP, que nem aqui moram, né? É para quem vive ali, quem fica 24 horas, quem vai na padaria comprar um pão, quem chega de madrugada do serviço e não sabe o que está acontecendo, né? Enfim, quem vai um Uber que vai levar um morador na região de risco. Então tudo isso é para preservar vidas acima de qualquer coisa. Mas, Marcionílio, só um complemento. Existe uma grande gama de funcionários da IP que moram na comunidade, sim. Então, é para todos, né? É para a comunidade e para os funcionários da IP também, que também residem em Igarapé, em São Joaquim de Bicas e Brumadinho. E é realmente uma atuação parceira, né? Acho que vocês falaram tudo, é papel de todos nós, né? É uma integração para que nós tenhamos sempre segurança, informações consistentes, verdadeiras e um trabalho conjunto para que nós possamos sempre ser bem-sucedidos nesse tema, com segurança para todo mundo, com diálogo e transparência. Show de bola. Bem, gente, vamos lá. Pelo que eu entendi, esse teste, justamente, a gente até já sei que ele é ligado diretamente à população. Os equipamentos até poderiam, que tem, uma forma de você aferir ele lá no local, o técnico ir lá e aferir e falar assim, funciona, ok, beleza. Mas pelo que eu entendi, esse teste é para você. Funciona o equipamento, qualquer técnico vai lá e fala assim, funciona, mas eu escuto, chega na minha casa, tá funcionando. Isso é funcionar. Falar que funciona, eu testo esse equipamento aqui. Com o multímetro ele funciona, tá ok, mas e se o ouvinte não tá me ouvindo? Tem um transmissor lá na antena, ele não está levando até o ouvinte. Então, o equipamento ele pode ser aferido por um técnico, mas você tem que testar. Você, morador, tem que testar, tem que sentir que essa sirene funciona, que tá ok, é para sua segurança e você deve exigir isso também. Né? Não é um alarde. É teste para saber se está funcionando e ficar tranquilo. Porque, Elias, existe um projeto, né, uma questão técnica toda envolvida. Então, com a contratação dessas sirenes, desses equipamentos, é feita uma mancha acústica. E essa mancha acústica, ela determina os raios de uma determinada potência que tem que ser alcançada. Então, amanhã nós vamos aferir essa potência, que no caso são 70 decibéis.
exatamente para que toda a mancha, toda a zona de autossalvamento, nas suas bordas, nos seus limites, estejam atendidos por esse número que eu disse, que são 70 decibéis. Então, é bem em função disso. E aí, pegando o reforço do que o Renato está falando, é importante dizer mais uma vez, para quem chegou agora, está ligando o rádio, amanhã não precisa participar. Você vai escutar, normal, claro. Se você quiser mandar uma dica, falar alguma coisa que vocês viram que está errado, nós estamos à disposição. Mas o dia mesmo da comunidade participar, de sair de casa, de preencher um formulário de que se funcionou, se não funcionou, se gostou, se não gostou, vai ser no dia 27, não é isso? 23, dia 27 e dia 3, que é os nossos simulados. Para não confundir muito a cabeça dos ouvintes, né, a gente é um assunto muito delicado, nós retornaremos aqui na rádio, né, o pessoal já deixou esse espaço aberto, na semana que vem para a gente falar justamente sobre o exercício simulado. É aquele que nós vamos precisar, do apoio da comunidade em participar do simulado. Porque uma coisa é eu, o Renato e toda a equipe, que são muitas pessoas, nós estamos falando de muitos profissionais envolvidos nisso, mas muito mesmo. Uma coisa é a gente achar que funciona. Outra coisa é aquele morador que já conhece, que ele sabe ali, que mora ali há muitos anos, né? Aquele famoso, a gente fala que existe sempre um engenheiro em cada área, a gente quer a defesa civil. Porque sempre quando a gente chega para verificar uma área de alagamento, uma área de enxurrada, tem um morador mais antigo que fala, não, isso aqui não acontece não, eu moro aqui tem 80, 90 anos. Então, Igarapé tem muito disso. Afogou e porque nadou de barriga cheia. Isso pra gente é muito importante, porque a gente confia nisso e acha que o morador ele tem o seu papel importante. Reforçando, para a segurança dele, então ele tem que participar. Antes de eu passar para a Ana, eu quero frisar uma coisa aqui, que quem trabalha aqui na região é fechado, tem muitas indústrias como a Fiat, as fornecedoras de peças da Fiat, sabe que dentro das empresas sempre teve isso, tem a brigada que faz o simulado, que tem um dia do mês, do ano, sei lá, que você tem que fazer a evacuação, tem que acompanhar o brigadista, os brigadistas têm os treinamentos, tem os simulados que acontecem durante o ano, e são simulados fortes, eu já participei de muitos, coloca fogo mesmo, faz fumaça, o bombeiro vai lá, te tira, joga água, passa no fogo, gripa todo mundo depois. Então isso é normal, causa estranheza, a estranheza que causa é porque é um serviço hoje feito dentro de uma cidade, como se fosse uma grande empresa treinando para uma situação de risco. Um serviço comunitário. Exatamente. Ana. E cumprindo o papel da Defesa Civil. Sim. Que é sempre manter a comunidade bem treinada. Porque é aí que vai saber o que fazer. Isso aí. E outra informação que é importante, né? Essa rádio, né, tem os ouvintes aí da cidade toda, das cidades próximas, enfim. E aí, eventualmente, alguém que está ouvindo fala assim, poxa, será que eu faço parte dessa zona de autossalvamento que foi dita aqui? Como eu posso saber? Então, nós temos também um site específico para essa temática, né? É o site barragemipmineração.com.br. E nesse site você consegue identificar os mapas das zonas de autossalvamento do município de Igarapé, do município de São Joaquim de Bicas, e localizar o seu bairro, a sua rua. Então, entender nesse local se você está, se não está, se o teste de sirene. Também nesse site tem os bairros onde ele irá acontecer, onde as sirenes estão instaladas, para que isso, né, ofereça mais mais um canal de informação, né, tirar dúvidas das pessoas e delas se localizarem dentro desse cenário que nós estamos falando do nosso plano de ação de emergência para barragens. O site tem perguntas e respostas, tem os nossos contatos, todos estão lá também, das duas defesas civis, então também é uma excelente fonte de informação para quem quiser esclarecimentos adicionais. Inclusive no site também, pela última vez que eu vi, tinha a câmera que eu estava falando que a gente tem. Então, por que eu estou falando da câmera? Porque a gente recebe dezenas de denúncias na Defesa Civil que o pessoal fala, a barragem está trincada, a barragem está molhada, está escorrendo água na barragem. As covardias da tal de fake news, né, que amedrontam os moradores.
E aí, nesse site, pelo menos tinha, quando eu olhei da última vez, se tiraram, a gente vai pedir até que coloque depois, que lá tem essa câmerazinha da barragem, né? Você clica lá no link e você consegue ver que não tem nada de anormal nela, pelo menos visualmente é o que as pessoas criam, né, Elis? Vocês mesmos aqui na rádio já recebeu direto, né? Já manda pra gente direto. Ah, estão falando que estão mexendo lá, e não tem nada. Né? Hoje a empresa ela tem um compromisso muito grande com a gente, tudo que se faz envolvendo barragem e comunidade, a Defesa Civil é comunicada. Tudo, mas é tudo mesmo, assim, sabe? Inclusive, a Ana não teve a oportunidade ainda de falar, mas a empresa ela tem um programa de visita às barragens. Mais uma vez eu vou frisar, o mineiro é muito cismado, a gente tem que ver para crer. Então, e é isso mesmo, a Defesa Civil quer que a comunidade participe. Não tem que só confiar na minha palavra ou só na palavra do Renato ou da empresa. Se quiser ir a fundo, podem e tem esse direito. A empresa concordou, não precisou nada judicial, nada disso. Uma boa conversa, ela mesma criou esse programa por iniciativa própria e não precisa nem da gente. É Casa IP, pegar o celular da Ana, da Raquel, manda um zap. Ah, eu tô aqui, eu e mais 10 parentes, nós queremos subir lá na barragem para ver. É verificar o melhor dia, as questões de segurança e vão lá porque vocês vão se surpreender com as boas práticas que Igarapé tem colocado em conjunto. Né? É como eu disse, nós não estamos aqui para julgar atividade minerária, para julgar se é bom para o município ou ruim, não é isso. A nossa ideia aqui é única e exclusiva falar sobre segurança de pessoas, salvar vidas. É esse o nosso objetivo central. Tá? É isso que fica muito bem claro. Leonardo, você tem mensagens aí no Instagram? Não, chegou aqui Seja o nosso interlocutor. O Resplendor do Povo aí mandou uma mensagem aqui, que no caso eu não consigo visualizar ela, que ela já... Deixa eu ver se... Já subiu, podia mandar no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Não, dá pra ler, posso? Show, vai, manda abraço. A todos vocês aí do bairro Resplendor do Povo, tá com a seguinte pergunta. Uma dúvida, se não existe risco eminente, o porquê desses testes? Se não tem risco eminente, está tentando divergência? Mas eu creio que já até foi respondida essa pergunta aí referente a... Mas é importante perguntar assim, porque... Sim. É importante, já foi respondido, o Renato vai acrescentar a parte técnica depois, mas eu queria dizer, reforçar, como é que chama? Resplendor do Povo. Resplendor do Povo. É um aplicativo novo que está lá. Então, muito importante. Primeira coisa, nós estamos aqui cumprindo o que manda a lei. A lei, depois de Brumadinho, chama Lei Mar de Lama, ela exige que o PABM seja executado o plano de ação de emergência de barragem, ele tem aonde tem estrutura de barragem, independente se está segura ou não. Primeira coisa. Segunda coisa, hoje as estruturas elas estão seguras, são monitoradas, mas nós não podemos dizer que amanhã ou depois ela vai estar nessa mesma situação. Trata-se de uma estrutura, né? Então pode ser que essa condição de segurança ela mude, né? Então pode ser igual nós tivemos uma chuva forte, pode ser que com mais uma chuva forte, alguma coisa mude lá e a barragem ela entra em situação de emergência. Então, todas essas ações não são porque só de ter a barragem existe um risco. Se nós temos a barragem, nós temos um risco. E aí a comunidade precisa saber o que fazer nessa situação. Então, resumindo a minha resposta referente a isso. Hoje ela está segura, não oferece risco para a comunidade. Nós estamos cumprindo uma legislação que nos obriga a fazer simulado, a instalar placas e colocar sirenes. Quando eu falo nos obriga a empresa, que é a dona da estrutura, e a Defesa Civil de fiscalizar se está sendo feito. Beleza? Para entender o papel de cada um. E também pela segurança das pessoas. A gente não pode confiar. Enquanto tiver barragem, nós vamos ter que ter boas práticas de segurança. E não é só barragem, viu? É importante dizer, viu, Elias? Nós temos problema com chuva, com enchente. Sim. Quem acompanha aí sabe que BH adotou isso direto, faz trabalho de evacuação com várias comunidades. Então, cuidar da segurança nunca é demais. Justamente. E geralmente, gente, quando tem algum desastre em local, a gente está falando de barragem, de mineração, mas quando tem desastres, incêndio em evento, se não tem um brigadista, se não tem um bombeiro, se não tem alguém para conduzir o povo a sair no local certo, eles correm de encontro ao fogo.
Exatamente. Às vezes também o fogo não mata, a fumaça mata. Exatamente. Então precisa de ter treinamento e gente para fazer isso. E também tem um outro fator que o Respeitador do Povo deve saber muito bem, né, que é uma página da internet que cuida ali dos moradores, né, dos interesses dos moradores. Muito obrigado pela participação, inclusive. Que nós também temos um problema do século nosso novo agora, que é as fake news. Que fora tudo isso que nós estamos fazendo, nós não temos que combater as fake news, que são pessoas maldosas, da sua grande maioria, com interesses próprios e particulares, que boicotam esse trabalho. Né? E isso eu falo com propriedade, porque a gente recebe dezenas de fake news dos seus mais absurdos. Nós chegamos, inclusive, a ter uma ocorrência de quase que uma escola evacuada através de um fake news. A pessoa manda uma mensagem para a diretora da escola que não existe, uma criação fictícia, meio coisa de novela, e quase que acontece uma situação ruim. E essa questão também eu queria que o Renato acrescentasse, né? Por que dessas ações de segurança? Eu já falei, mas acho que é sempre muito importante ouvir, tecnicamente. Na verdade, o Marcionílio já colocou tudo, concordo plenamente com o que ele falou. Essas barragens, elas foram alteadas, né, há muitos anos atrás. A mineração Morro do Peixe comprou esses ativos, sendo que não foi ela que construiu essas barragens. Elas foram alteadas a montante, e com essa questão de Brumadinho e de Mariana, surgiu essa legislação, né? Essa legislação já existia, mas ela foi aprimorada, ela foi complementada. Então, pela legislação, é uma exigência que a gente realmente tenha um plano de ação efetivo, que é o PAI-BM, que contempla essas ações todas. E que nem o Marcionílio falou, as barragens têm um investimento muito grande em cima delas, milhões e milhões de reais. As mesmas já estão reforçadas, já fizemos reforço, e os projetos de descaracterização já estão em andamento. Assim que elas estiverem aprovadas pelas autoridades, a mineração Morro do Ipê vai começar a descaracterizar. E a partir do momento que elas estiverem descaracterizadas, aí nós vamos poder dizer que o risco é zero, porque aí não vão existir barragens. Mas como o Marcionílio falou, as barragens existem, hoje elas estão seguras, estáveis, declaração de estabilidade, monitoradas, equipamentos de alta precisão, mas a gente falar que é 0%, que não tem chance, isso não existe, porque existe a estrutura, mas o trabalho está todo sendo feito e está tudo dentro da normalidade, inclusive porque nós não temos nenhuma barragem em nível de emergência. Então, dessa forma, nós estamos dando andamento ao nosso PAI-BM e, com certeza, nós vamos ter outras oportunidades de voltar aqui à rádio para comunicar para vocês que os projetos de descaracterização já estarão em andamento e podendo passar até uma data de conclusão para vocês oportunamente. Ótimo. Vamos fazer uma festa. Com certeza. Marcionílio, deixa eu fazer só uma observação. Você comentou de Brumadinho, você conhece Brumadinho muito bem. Para a gente se ter ideia do quão é importante ter o plano de ação, de emergência, de evacuação, caso aconteça, que Brumadinho tem, na verdade, um plano de ação sobre o Rio Paraopeba, mas a mineração na época não tinha da barragem. Sempre que começava os períodos chuvosos, tinha todo um plano de ação, de evacuação, de monitoramento do rio, né? Sempre teve. Se tem da mineração, da córrega do Feijão, não tinha esses desastres todos. Na verdade, Elias, a situação de Brumadinho é uma situação que muito peculiar, no sentido que é o seguinte, ela até tinha um plano de ação, só que o plano de ação não funcionou, porque ele nunca foi testado. E é justamente isso que a nova legislação nos traz de boas práticas. Vou te dar um exemplo. Entendi. A sirene de Brumadinho não funcionou. Ela não soou. Tinha algumas sirenes, não tinha todas, mas ela não funcionou. Uma outra questão que a gente observou lá, placas de sinalização. Não deu tempo de colocar em todas. Inclusive, eu já te contei essa história, outras oportunidades aqui. Nós fizemos o treinamento da barragem de Brumadinho em junho, o simulado de emergência, e ela rompeu em janeiro. Então, quando nós fizemos o simulado e depois nós tivemos uma situação real, nós percebemos o quanto foi falho o simulado
e o quanto que a gente precisava da comunidade participando. Porque infelizmente, muitas vidas foram perdidas justamente por fator segurança. Não saber por onde ir, não teve ninguém avisando, né? Não teve uma sirene para a pessoa correr para um local seguro, um ponto de encontro. E isso no bar não precisa da Defesa Civil falar, de mim, Marcionilho, falar. É só vocês procurarem os vídeos na internet que vocês vão ver, né? Tem um vídeo muito simbólico que passou em todos os jornais daquela caminhonete circulando, né? Circulando na lama, circulando, depois acaba encontrando. E é justamente isso que a gente não quer. Inclusive esse plano ele é estendido não só para a comunidade, mas para todos os funcionários da Morro do IP. Internamente eles fazem isso até mais regular do que a própria comunidade. Treinamento com os funcionários, que também são muito importantes. Né? Aquela hora eu quis dizer a questão de quem mora fora, porque na verdade as pessoas que estão à frente, né, muitas das vezes não é do município, mas tem muitas pessoas envolvidas, funcionários, que são do município. Apesar que até alguns fake news, né, que a gente ouve no áudio, o funcionário falou que não sei o quê. Mas, e é uma sempre prática... Sempre um amigo de alguém, né? Um colega, no chegado de um primo, do irmão, que trabalha lá na... E é uma prática da própria empresa de contratar funcionários, da própria comunidade. É um pedido nosso, mas eles já adotam isso. Inclusive no próprio simulado, na execução do PABM em si, existem pessoas que trabalham. Inclusive, se você estiver precisando aí, que mora na comunidade, pode procurar a Ana, dar o nome lá, que sempre aparece uma oportunidade ou outra. E a ideia é dar bondade para vocês que vivem na comunidade, que estão aí sofrendo com essas questões e está desempregado, usando aí, né? Tem vários serviços lá que da ação do PABM, inclusive agora eles vão fazer algumas contratações de panfletagem, de participar em si. Claro que não é grandes vagas para grande número de pessoas, mas tendo oportunidade, eu tenho certeza que eles vão encaixar, porque essa é a política adotada pela empresa. Bacana. Deixa eu ver o que está chegando aqui. Caminha para encerrar e repete. Bababá. Tá. O pessoal que está participando aqui está pedindo para mandar um abraço aqui para quem participou. Thaleson Júnior Oliveira, Silva Maia, Renata Silva, Soriane Denise, Érica Ribeiro, Val Santana, Juliana, Rosana, Ana Carol, Adriana Siqueira, Luiz Castro, nosso famoso Lois, né? Marilda Pabrini, Osana, pessoal da Escola do Vale, a Prefeitura que está ouvindo, abraço para vocês, meu amigo Leider, Baterias, Anelita, Renata, Thaís Cordeiro, Wanderson, Sabrina, Felipe Alves, Gabriel, Estúdio 17, o Eringer, Tio Will, Clóvis Amacena, abraço para vocês, a Mauri, Paulinho, Franciane, que está participando. Gente, algo mais, eu queria falar o seguinte aqui, sobre a localização. A gente falou aqui das áreas, mas eu vou falar o nome dos bairros aqui. Em Igarapé, no bairro Candelária, Cidade Nova, Resplendor, Nossa Senhora do Carmo e Novo Horizonte. Em São Joaquim, é o Novo Horizonte Norte, né? Ou é o Novo Horizonte, é o Norte, né? Na verdade, até que é os dois. Então, é verdade. É os dois, porque tem lá a parte do Retiro dos Padres, e uma parte do Novo Horizonte ali, uma parte. No Novo Horizonte aqui tem uma parte próxima ali embaixo no córrego, né? Perto da escola ali. Sim, e o Novo Horizonte Norte, aqui em Igarapé pouca gente sabe onde é o Novo Horizonte Norte, é o Retiro dos Padres. É coladinho ali. Isso. Em Bicas é o Campo Belo, Recanto do Sol, Campina Verde, Santa Rita. Geraldo Amaral, Franciane, Paulo e a Mauri também acompanhando a gente. Obrigado, viu, gente? É importante participar mesmo. O pessoal da Morro do IP está aqui para esclarecer, a Defesa Civil está para esclarecer também. Você ficou de fazer uma pergunta. Você fez a do pessoal lá, do Resplendor, né? Do Povo, A página que está fazendo um bom trabalho também, viu? Parabéns aí, Resplendor do Povo. Pessoal, bom dia, né? Mais uma vez eu estou por trás das câmeras aqui. Hoje eu estou aqui não como locutor. Eu quero fazer essa pergunta como cidadão e morador do bairro Cidade Nova, tanto para a Ana quanto para o Renato, né? Nosso amigo Marcionilho, nome diferenciado. É o seguinte, desde que começou esse plano de ação de vocês referente, que foi as instalações de placas, teve também reuniões na escola do Cidade Nova, que eu até participei também. E muitas das vezes a população,
a maioria delas falam, mas quando está naquele momento de reunião, parece que as perguntas somem. Você entendeu? Tem isso. E eu quero fazer a pergunta o seguinte, como morador, mais uma vez frisando. Referente ao proprietário de imóvel, igual eu sou, meu imóvel tinha uma certa avaliação, devido a essa barragem, a avaliação caiu, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o psíquico, emocional. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem algum referente a, eu posso dizer a plano também, referente a isso, a plano de ação referente ao morador para tratamento psicológico? Porque, querendo ou não, igual eu moro abaixo das barragens, chega lá na minha casa, você vê todas elas nítidas. A gente já chegou ao ponto da gente estar olhando para lá no final de tarde, não dormir, o sono nosso não é mais igual era antigamente. Porque a gente, mesmo que vocês explicaram, que as barragens estão estáveis, né? Vai ter esse processo de descaracterização dela, das mesmas, e isso é bom para a gente saber? É ótimo, mas eu quero saber só isso, porque a gente não é mais, independente que não aconteceu, a gente não é mais aquele ser humano que a gente era antes desses planos de ações, de alarmar essas coisas de barragem, estourar ali, isso. Muita coisa, antes de passar para a Ana, né, que tem feito um trabalho muito bacana com a comunidade, a gente acompanha de perto e vê que realmente há um esforço muito grande em relação a isso, né, da gente tentar melhorar um pouco mais a vida da comunidade ali nesse sentido de barragem. Há de reconhecer que essa é uma pergunta, acho que da maioria dos moradores ali, né? Como que está sendo a nossa vida? E a gente sabe que depois de Brumadinho, não só Cidade Nova, Bairro Aparecida e Igarapé, mas como Minas Gerais como um todo, né, não é a mesma coisa, né? E quando isso é uma tragédia dessa bem perto da gente, ainda fica mais difícil. Realmente. Então, é um desafio enorme, sabe? Assim, é um desafio muito grande. A gente tem total conhecimento disso, a gente tem respeito com as famílias que moram ali, a gente sabe que a noite é difícil, que durante a chuva é complicado, né? E isso a gente bate na tecla todos os momentos, até com a própria empresa, com esse cuidado, com essa atenção, porque não é fácil. E várias ações têm sido feitas. A Ana vai falar o que está sendo feito por parte da mineradora, mas enquanto prefeitura, nós também temos feito algumas ações, né? Nós temos ali equipamentos públicos, nós temos ali o CRAS, que foi ampliado, né? O CRAS Resplendor ali, que atende essas comunidades, né? Há uma ideia, inclusive, acho, de colocar mais um CRAS naquela região, né? Depois, acho que a Márcia vai ter mais propriedade para falar sobre isso. Ou seja, enquanto município, temos feito nossa parte e vamos ampliar, né? Com parceria da empresa, né? Nós vamos criar agora os núcleos comunitários de defesa civil, onde que a comunidade ela vai ter sua participação maior com a gente, e inclusive faz parte desse programa, esses atendimentos, né? Hoje, quando a gente recebe alguma demanda dessa, a gente direciona para a Casa IP, onde que essa pessoa ela pode ser acolhida, né? E ver o que pode ser feito, né? As famílias ali que chegam com alguma reclamação. Então, assim, quando se fala de pessoas, nós estamos trabalhando para minimizar essas intervenções na vida da pessoa, apesar que eu acho que depois de Brumadinho fica bem complicado a gente eliminar por completo, independente se nós estivéssemos colocando placa ou não. As pessoas iam continuar com a cabeça ruim porque tem uma barragem, infelizmente. E existem esses programas, a Ana vai falar. Em relação a loteamento, a validação de imóveis, o que a gente escuta todos os dias, né? O que a gente pede agora, infelizmente, né? O que a gente tem para pedir é essa compreensão e essa paciência do morador, que não é para sempre. Então hoje, igual você falou, meu imóvel vale X, hoje ele vale Y. Mas vamos fazer bonitinho para a gente agilizar a descaracterização, para ele voltar a valer o que ele valia, ou até mais. Né? Porque a gente tem grandes empreendimentos naquela região ali, que foi anunciado até pelo governador, né? Uhum. Algumas obras, enfim, que eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas existem várias intervenções sendo feitas, tanto por parte da prefeitura, quanto, né, a gente vem pedindo à empresa e a gente vê uma atuação deles, e eu acredito que vai ser ampliado, né, a essa necessidade, essa demanda. Então é isso. E do mais, é pedir essa colaboração. Nós estamos à disposição da comunidade. Chegou fake news, está lá desesperado, sabe? Está com algum tipo de problema, não está sendo bem atendido até pela própria empresa. Comunique com a gente, porque nós só estamos aqui porque tem vocês aí do outro lado, né? Se nosso trabalho não for para servir a comunidade,
não tem necessidade nenhuma de ter defesa civil, de ter gerente de PAI-BM, não precisa. Né? Então, a nossa função é cuidar de gente, e nós estamos aqui para isso. A Ana vai falar agora dos programas. Vamos lá. Pessoa. Sim, é muito importante, né, esse retorno para você como morador e para todos os moradores da região. Né? Nós temos, sim, uma série de programas de relacionamento com a comunidade, inclusive um programa de saúde, que é realizado, né, com um diálogo permanente com os municípios, né, que a gente atua de forma mais próxima, que são Igarapé, São Joaquim de Bicas e Brumadinho. Né? Então, alguns encaminhamentos que nós recebemos pela CASIP e o diálogo permanente na comunidade, a gente consegue direcionar esses atendimentos para os próprios CRAS, né, que o Marcionino falou, os Centros de Referência de Assistência Social, os Centros, né, de Atendimento Psicossocial, que podem, né, acompanhar essas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente desenvolve uma série de ações que podem minimizar todo esse sentimento que existe hoje de medo, de ansiedade em relação às barracas. Um deles é o próprio cuidado com essas estruturas e esse trabalho sério, dedicado e o mais intenso para que ele seja o mais rápido possível, para que nos próximos anos essas estruturas deixem de existir enquanto barragens, que é o nosso grande objetivo, que a gente está trabalhando para isso de forma muito consistente, né? E o outro ponto é trabalhar no dia a dia com o diálogo, a transparência de informações, tanto no programa de visitas, que nós já falamos aqui algumas vezes, como em outras ações que a gente realiza nas escolas e vamos intensificar esse ano, numa parceria estreita com a Defesa Civil e com várias secretarias do município, Educação, Desenvolvimento Social, Saúde, inclusive, de trabalhar a cultura da prevenção, principalmente nas escolas e nas reuniões com a comunidade. Então, não só a prevenção aos riscos que a atividade de mineração traz ou as barragens trazem, mas outros riscos eminentes que existem no nosso dia a dia, como a questão das inundações, das chuvas, de outros aspectos que podem existir e que no dia a dia impactam efetivamente a saúde mental das pessoas, a saúde física das pessoas. Então, o nosso cuidado é integral, né? O nosso contato com a comunidade é para que nós possamos ser parceiros em diversas áreas e o que nos couber fazer da melhor forma, mas sempre em parceria com outras instituições, com o poder público principalmente, que pode acolher e atender todos os cidadãos aqui do nosso município. E inclusive, acrescentando o que a Ana está falando, o Elias está aqui tem muitos anos, né? O senhor também deve estar, e vários moradores que nos escutam sabem que muita coisa mudou, né? Esse relacionamento com a empresa, né? Todo mundo sabe o que foi MMX aqui em Igarapé, né? E só da empresa estar tendo esse compromisso, eu acho que é isso que tem que ser feito. A comunidade tem que trazer as demandas, tem que ser atendidas e tem que ter esse respeito e transparência. Não adianta só falar que está segura, não. Tem que mostrar que está segura e tem que atender a comunidade. Porque muitas das vezes a comunidade fica isolada lá, só lembra na época da chuva ou na época de simulado, não. Esse trabalho tem que ser dia após dia, esse diálogo, esse respeito, essa transparência. De mostrar o preto no branco. Se tiver risco, infelizmente, nós vamos iniciar o processo de evacuação. Se não tem risco iminente, a comunidade vai ficar onde está e vai seguir a vida normal até descaracterizar. Então, uma das coisas que a gente trata é o respeito, essa transparência, essa verdade, coisa que não teve em outros municípios e em outras épocas. Né? Vale lembrar isso, a gente tem a agenda praticamente que diárias com a empresa, quando envolve comunidade, a gente quer saber os comunicados, o que assina, quem está batendo na porta do morador, o que está fazendo lá na comunidade, quem autorizou, com que lei, com que... Então, assim, a gente é bem estreito nisso. Né? A gente tem uma relação de respeito, mas nós defendemos o interesse da comunidade. Nós não queremos interesse particular, interesse de escritório de advocacia, interesse de grupos partidários, não é isso. Nós estamos aqui para cuidar de gente e manter essa relação de transparência. Eu acho que é muito importante isso, inclusive, não sei se está finalizando aí, Elias, mas eu queria até aproveitar e deixar o nosso telefone para a comunidade trazer as demandas para a gente, sabe? O que é? Nós precisamos ali de um atendimento constante psicológico, nós queremos uma área de lá, não sei.
essa demanda tem que partir da comunidade para a gente, porque nós podemos ajudar nessa interlocução com o CNPJ, com a empresa, com a responsável pela barragem, não só com a empresa, mas com o próprio poder público em si. Hoje nós temos uma gestão muito aberta ao diálogo, nós temos uma gestão que tem várias atividades em vários pontos do município, em vários, se não falar em todos os bairros, a prefeitura hoje está em todos os bairros praticamente, fazendo várias coisas. Então, e o que a gente quer é trazer mais, né? Então, tem alguma demanda para as crianças, para as mães, o que for, tragam para a gente, tem a ouvidoria do município que recebe essas demandas. E eu queria até passar o celular da Defesa Civil, se me permite. Posso, Elias? Eu queria passar o nosso celular, né, o meu, que eu atendo, é o 31992830403. Esse é direto do coordenador. Nós temos o tridígito 199, que é gratuito e funciona na cidade inteira. Tem outros telefones, eu não confundi a cabeça, né, dos ouvintes. Vou passar esses dois principais, 199 e o 92830403. E da empresa da Morro do IP, nós temos o 0800, a Ana já falou, mas anotem aí, o 0800 é 0800 942 3135. 0800 942 3135. Esse número ele funciona acho que de 8 a 5, né? E aí tem um WhatsApp que é o 97118 9922. 97118 9922. Esse é da IP. E é importante vocês passarem esse feedback para nós. Liga lá no 0800, vê se está funcionando mesmo, se responde às dúvidas mesmo, se não, passa para a gente que precisa melhorar, para a gente passar para a empresa, porque tudo isso é para atender o cidadão. Se não está funcionando, tem que mudar a estratégia, tem que mudar, né, a dinâmica, mas tem que funcionar. Nós queremos funcionar. Queremos nada aqui para ninguém ver, para inglês ver, para fazer bonito, não. É para funcionar. Segurança não se discute. Bacana, Marcionílio. O pessoal aqui que está pedindo para avisar que está participando. Vamos lá. O investigador Léo, lá da Polícia Civil, está mandando abraço para você, Marcionílio, Daniela, Iane, o Thiago da Pré também está acompanhando. A experiência do Marcionílio é muito grande, Igarapé está muito bem representado. Obrigado. Marlon Souza está acompanhando, a Fabi Nascimento, a Reis Irene e a Carla Ariana. Obrigado, viu, gente, por participar com a gente. Quero mandar um abraço e agradecer quem fez o elogio. E mandar um abraço pro Léo também, né, o investigador Léo, um grande parceiro da Defesa Civil. Tem nos contribuído também com as ações de PAIBM, né, com muito diálogo, muita conversa com a comunidade. Muito obrigado. Nós estamos aqui para isso, né? Eu acho que uma das coisas que a Márcia lá na Secretaria fala com a gente direto é que a gente está aqui para servir e servir da melhor maneira possível, né? Então, bom trabalho, ele é nossa obrigação. Bacana. Infelizmente, nosso tempo nem acabou, ele passou, mas é bom deixar fluir, porque ruim. Mas a gente tem que, quando o assunto é importante, interessante, importante para a comunidade, tem que se deixar terminar o raciocínio, para não ficar para trás. Vamos marcar mais vezes, viu, gente? Temos que encerrar agora, mas a gente vai marcar outras oportunidades com a IP, com a Defesa Civil, qualquer outro representante de órgão público que quiser vir, a rádio está de porta aberta. E é para isso mesmo, para esclarecer e para encurtar a distância entre a população, entre o poder público e o privado. E tirar todas as dúvidas. Nosso muito obrigado. Ana, que é lá da equipe de relacionamento com a comunidade, o Renato, gerente de plano de ação de emergência para barragens, e nosso amigo Marcionílio, da Defesa Civil. Obrigado, gente. Valeu. Quiser deixar abraço, fazer considerações finais, podem ficar à vontade. Nosso muito obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos com vocês e com certeza voltaremos outras vezes. Muito bem. Ana. Agradecer, né, a participação de todos e todas, né, para a gente é muito importante esse momento de interação e seguimos de portas abertas, com muito diálogo, né, e nossos canais de atendimento que já foram ditos por aqui. Obrigada, bom dia a todos. Senhor Márcio.
Não, é só agradecer mesmo pelo espaço e pela oportunidade, todos que participaram. Vamos voltar semana que vem e vamos participar. Mandem mais perguntas para a gente, tirem todas as suas dúvidas, estamos à disposição. Show de bola, quero agradecer você que acompanhou a gente, que deu esse espaço de ouvir a música, de estar arrumando a sua casa aí com o som ligado, ouvindo música, se divertindo, para parar e tratar de um assunto importante e ficou com o rádio ligado, acompanhou, muito obrigado. Já vou me despedindo aqui também, que o nosso Manhã Super já acabou. 12h29, boa tarde para você. Amanhã, com a bênção do Papai do Céu, a gente se encontra mais uma vez aqui na FM Super. Daqui a pouquinho o Marcos Oliveira chega tocando muita música para você.